entre o nosso pedido e a presença do professor Paulo, que está aqui junto conosco. Depois nós vamos conversar um pouquinho mais, né? Ele que é tupanci-ritanense, saiu daqui jovem, fez a sua escolarização, sua graduação, né, seu doutorado em Santa Maria, atuou por um período também em Livramento, e hoje, felizmente, né, porque é muito raro isso, normalmente as pessoas saem de Tupanci-Retã, fazem a sua carreira e não retornam à Terra da Mãe de Deus, né? E ele retornou, está aqui junto conosco, e a Marilei foi quem fez esse intercâmbio, essa conversa aí. Ela, como secretária de Educação em Tupanci-Retã, nós procuramos ela, e ela disse, olha, tem um excelente profissional para falar sobre isso. E estendeu o nosso convite a ele, e ele se disponibilizou. Ela está inclusive aqui agradecendo por ele disponibilizar seu tempo de contribuir com a nossa história, né? E a gente sabe que ele está aqui porque tem bastante conhecimento nesse sentido, mas também tem um carinho pela comunidade de Tupanci-Retã, se dispôs a num feriado. Hoje é feriado nacional, né? É o dia de Tiradentes, por isso que nós o convidamos para estar aqui, para ele falar um pouquinho de Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, né, explicar a importância dele na história brasileira, a ponto de termos um dia em que o país para refletir, para pensar sobre as ações, sobre os atos, sobre a pessoa dele, né, sobre a Inconfidência, enfim. Mas quem vai detalhar isso mais para você é o Paulo, que está aqui junto conosco, que, atendendo o nosso convite, Paulo Henrique Silva Viana, que está aqui para nos trazer um pouco mais de detalhes sobre isso. Paulo, primeiro, novamente, junto com a professora Marilei, agradecer a sua gentileza de abrir mão de um momento de descanso, de lazer, estar aqui junto conosco, trazendo essas informações para a nossa comunidade. Mas muitas pessoas sabem quem é o Paulo, mas alguns talvez não. Pois é, então gostaríamos de saber um pouquinho da história do Paulo, né? Esse rapaz que saiu de Tupã e depois, 15 anos depois, né, que fez as contas aqui, voltou para a Terra da Mãe de Deus. Bom dia, Paulo, como é que está? Bom dia, Miguelzinho, bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui, um motivo de grande alegria. Gostaria já de começar agradecendo a você pelo espaço, né, por ter aberto essa oportunidade, também a nossa secretária de Educação, a Marilei, por ter estendido o convite até a mim para que eu pudesse estar aqui com vocês nessa manhã. Então, falando um pouquinho a meu respeito. Isto, né? O jovem Paulo saiu daqui fazer cursinho em Santa Maria? Exato. Pensava em ser o que naquela época, Paulo? Então, o final do ensino médio, né, é um período em que os jovens eles ficam buscando aí um caminho para seguir, né? E não é muito fácil, não é uma escolha fácil de se fazer, porque nós saímos em média com 16, 17 anos do ensino médio e já temos que escolher uma profissão. Uhum. Né? Então é um desafio para muitos jovens. E para mim não foi diferente. Na época nós tínhamos menos oportunidades aqui na região, né? O IFE ainda não tinha aberto, né? Outras oportunidades pareciam muito distantes e o caminho que eu escolhi foi de ir para Santa Maria, focando já, mirando na Universidade Federal. Então, fiz um período de cursinho, ingressei no meu primeiro curso, que foi Química, não foi História, eu sou graduado em História, né? Uhum. Cursei um tempo na licenciatura de Química, não me identifiquei, deixei o curso, fiz um novo vestibular, fui aprovado novamente, e aí cursei a graduação em História. A graduação em História, no período, ela era de licenciatura e bacharelado. Uhum. Então eu tenho os dois títulos, né? Eu sou licenciado e bacharel em História. Hoje não é mais, hoje o curso foi dividido, né? São 2 ingressos, a pessoa opta já no início do processo seletivo, Enem, enfim, inscrição, se deseja seguir na licenciatura ou bacharelado, mas até então era um ingresso e 2 titulações. Né? E você concorda com essa mudança? Porque, como você falou, o jovem, às vezes, nesse período, não tem bem certeza o que vai... Para decidir por História já é meio difícil, né? Uhum. E qual das graduações... tu acha que é bom? Como é que é? Em parte, né? Tem aspectos positivos e negativos. Acho que o positivo é que o curso ficou mais enxuto, mais focado no objetivo do ingresso, né? Do aluno que ingressa no curso. Mas também restringe um pouco, né? Geralmente aquele que opta pelo bacharelado, ele vai encontrar um caminho mais longo até conseguir se inserir no mercado de trabalho. Porque em termos de história, no Brasil, nós temos ainda poucos espaços, são poucos museus, poucas instituições que trabalham com a pesquisa propriamente, né? Sim. Então nós sempre dizemos que o licenciado, ele é um pesquisador também, né? Porque muitos de nós acabam fazendo mestrado em pesquisa,
mas também o bacharel, talvez em algum momento ele opte também por complementar a sua formação com as disciplinas, com as cadeiras da licenciatura, para que possa ter um ingresso mais rápido no mercado de trabalho. Então tem os dois lados, né? Então acho que para aquele que já tem um objetivo fixado, que já sabe qual o caminho que quer seguir, é melhor que escolha já no ingresso do curso. Né? Mas ao longo, com certeza, muitos vão complementando a sua formação. Que, aliás, você fez. Você se graduou na universidade, fez a graduação com História, bacharelado e licenciatura, mas aí prosseguiu estudando. Isso. Após a graduação, eu ingressei no mestrado. Né? No mestrado, ainda na Universidade Federal de Santa Maria, no programa de pós-graduação em História, na linha Cultura, Migrações e Trabalho. E eu trabalhei com a pesquisa envolvendo as igrejas protestantes e a católicas no Brasil. Então, a minha área de pesquisa durante o mestrado foi, digamos assim, história das religiões, né, focando no protestantismo, na presença das igrejas protestantes evangélicas no Brasil. Então, eu estudei a chegada de missionários protestantes em Santa Maria. No centro de Santa Maria tem duas igrejas grandes ali perto da praça, né? Isso. Tem a Catedral Católica Romana e do outro lado da avenida tem uma catedral também, uma igreja amarela, que é a Catedral do Mediador, que é da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E na minha pesquisa de dissertação eu pesquisei a trajetória dos missionários que criaram aquela comunidade e construíram aquela igreja. Então, essa foi a minha temática. Foi bastante interessante, envolveu o contexto da época, envolveu as disputas políticas entre liberais e conservadores, envolveu a construção da laicidade do Estado, né? Porque nós vínhamos de um Estado católico romano, uma religião oficial, e a partir da República nós vamos ter, então, a construção da laicidade. Então, são igrejas que não tinham liberdade religiosa que passaram a ter. Então, foi uma pesquisa bastante interessante. Foi uma pesquisa que... E aí, prosseguiu depois com estudos ainda? Não, por enquanto parei no mestrado. Por enquanto. Ainda tem alguma coisa para ir aí? Talvez, acredito que sim. Que bom. Que sim. Bom, depois você foi atuar profissionalmente em Livramento. Foi uma escolha, foi uma opção, foi o que surgiu? Como é que foi? Como é que você chegou lá em Livramento? Foi uma escolha, mas também foi o que surgiu. Quer dizer, apareceu, mas você achou que era interessante. Exato. Então, concluindo o mestrado, já estava bastante tempo estudando, né? Que o curso de graduação era de 5 anos, por ser licenciatura e bacharelado, né? Então, o tempo é um pouco maior. E mais o período do mestrado, mais 2 anos e pouquinho de mestrado. Então, eu já estava bastante tempo estudando, já queria me ingressar no mercado de trabalho, estava analisando as opções, e naquele contexto surgiu a possibilidade de entregar o currículo numa escola particular lá em Santana do Livramento. Até então, não sabia se tinha vaga, não tinha muita certeza, né, de onde isso poderia me levar, mas fui, entreguei o currículo, já participei de uma entrevista, fiquei sabendo que havia ali uma vaga e na semana seguinte estava trabalhando. Daí lá fiquei 4 anos e meio, uma escola particular bastante importante na cidade, que é o Instituto Livramento, uma escola bastante tradicional lá. E aí surgiu a possibilidade do Pansiretã? Exato. E então, estava trabalhando lá, turmas do 7º ano ao 3º ano do ensino médio, né? Dos componentes de humanas, ali, história, geografia, né? Eventualmente sociologia também. E surgiu a oportunidade do concurso aqui no município, né? E não teria como não fazer, né? Depois de estar tanto tempo fora de casa, a gente fica, pelo menos eu fiquei, com aquela vontade de estar mais em casa, mais próximo da família, mais próximo da comunidade, né? E depois de ter vivido tantas experiências fora, acho que eu tive vontade de viver um pouco mais a nossa vida aqui no município, a nossa cidade, porque ao longo do tempo eu fui talvez valorizando um pouco mais, né? Quando a gente é jovem, a gente tem aquela expectativa, aquela vontade de conhecer o diferente, mas depois de uma certa idade, né, depois de ter conhecido já como é viver fora, bateu aquela vontade de viver aqui, de construir uma trajetória aqui também. Que foi quando? Quando é que tu retornou? No ano passado. Em março do ano passado, sim. Tá bem? Tá se sentindo bem? Tá gostando de ter voltado? Muito bom. Legal. Sim, a nossa educação, ela avançou muito desde a época em que eu fui aluno, né? Assim, perceptível o quanto ela melhorou. Então, tem sido uma experiência muito positiva.
E motivo de muita satisfação ter retornado para cá. Legal. Você dá aula para o município de Tupanciretã em algumas escolas, inclusive no interior. Qual é as séries que você dá aula? Atualmente, da área do 6º ao 9º ano. 6º ao 9º ano. Uhum. E quais as escolas que você está atuando? Na município? escola Leonel de Moura Brizola, no interior, que é para onde eu fui chamado, né? Uhum. Foi nomeado. Mas também, recentemente, eu assumi uma carga horária na Escola Cívico-Militar. Ah, legal. Isso. Muito bem. Bom, este é um pouco da trajetória do nosso jovem que está aqui junto conosco. Eu digo jovem porque ele está com quantos anos? 30 e alguma coisa? 34. 34 anos, né? O Paulo que saiu há tempos atrás, fez a sua formação, né? Atuou no mercado fora de Tupanciretã e retornou, felizmente, à nossa terra da Mãe de Deus. Mas, Paulo, nosso convite é para você falar um pouquinho do Tiradentes, né? Sim. Que é uma personalidade, uma personalidade tão marcante que o país para falar sobre ele. É evidente que, a gente até comentava aqui, ele tem pauta aí para colocar 1 hora de assunto ou mais até se precisar. Mas como é que você pode nos resumir um pouco da história do Tiradentes e da importância dele? Certo. Bom, Miguelzinho, então, falar sobre qualquer personagem histórico é também falar um pouco do contexto, né? Todo agente histórico ele existe dentro de um contexto e ele atua dentro daquele contexto. Então, o contexto do Tiradentes é o contexto da exploração do ouro no Brasil. Então, o Brasil foi apropriado pelos portugueses lá em 1500, né? Eles não iniciam um processo de colonização efetiva desde o início. Essa colonização vai iniciar a partir de 1530, ali com a produção da cana-de-açúcar, que vai ser a primeira grande produto, né, produzido aqui no nosso território. Antes disso já havia o pau-brasil, mas eu estou falando em termos de produção agrícola, a cana-de-açúcar foi a primeira. E aí esse ciclo da cana ele vai se estendendo, mas ele também vai entrando em decadência ao longo do século XVII. E na medida em que ele entrava em decadência, os portugueses procuravam também outras formas de movimentar a economia da colônia. E aí os portugueses eles investiram nas chamadas expedições. Então haviam 2 tipos de expedições, as bandeiras e as entradas. As bandeiras organizadas pelos bandeirantes, que eram particulares, né, reuniam em torno de 100 homens, 200, iam para o interior do território procurar riquezas, ouro, procurar fundar vilas também, e também, no caso dos bandeirantes, aprisionar indígenas para serem vendidos como escravizados e também recuperarem pessoas escravizadas que haviam fugido. Então essas eram as bandeiras. E as entradas eram expedições organizadas pelo governo da colônia, que tinham praticamente os mesmos objetivos, procurar metais preciosos, pedras, as chamadas drogas do sertão, pimenta, cravo, noz moscada, que pudessem ser comercializados, mas não tinham o objetivo de aprisionar indígenas para a escravização. E aí as entradas das bandeiras, elas possibilitaram que os portugueses entrassem no interior do território e também fundassem vilas, povoados e encontrassem ouro, né? Então os bandeirantes foram os responsáveis por encontrar o ouro na região das Minas Gerais. Isso gerou uma mudança muito significativa no perfil da colônia, porque antes o eixo econômico era no Nordeste, com a produção de açúcar, e agora ele se volta para o Sudeste. Então vai haver um intenso, um expressivo crescimento do comércio, do fluxo de pessoas e também da urbanização na região das Minas Gerais. Então o contexto do Tiradentes é esse contexto do ciclo do ouro, né, em que houve uma intensa urbanização. Para você ter uma ideia, antes da exploração do ouro no Brasil, haviam aproximadamente 250 mil pessoas fora os indígenas, 250 mil habitantes. Uhum. No final do século XVIII, que é chamado século do ouro, nós vamos ter em torno de 3,2 a 3,5 milhões de habitantes. Então, a presença do ouro, a exploração do ouro, causou um fenômeno migratório para o Brasil. Tanto é que Portugal precisou criar leis restringindo a imigração, dificultando a imigração, porque senão haveria um esvaziamento da população em Portugal. Uhum. Bom, com a exploração do ouro, houve também a cobrança de impostos sobre essa exploração, né? Porque nós estamos falando de uma colônia, não havia livre mercado, não havia livre concorrência, e a exploração era realizada, era encarada como a exploração das terras do rei. Então a coroa permitia que fosse realizada a exploração, mas em contrapartida ela cobrava impostos para permitir essa exploração. E foram criados uma série de impostos. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Uhum. Já passei bastante à frente, mas só para não me perder.
Uma série de impostos, por exemplo, o quinto, que era 20% do ouro fundido, então todo o ouro que era extraído das minas deveria passar pelas casas de fundição e ali seria cobrado 20%, né, de imposto para a coroa. Tinha também imposto sobre as pessoas escravizadas que trabalhavam nas minas, sobre a bateia, que era um instrumento, né, para retirada do ouro ali, do chamado ouro de aluvião, né? E uma série de outros impostos. Impostos sobre a passagem das pessoas, impostos sobre os alimentos que chegavam, que eram sobre secos e molhados, enfim. Então o governo da coroa ia tirando a sua parte a partir da cobrança de impostos. Entre esses impostos foi criado uma obrigação, um imposto chamado derrama, né? O governo definiu como meta 100 arrobas de ouro por ano, em torno de 1.500 quilos. Quando a região das Minas Gerais não atingia os 1.500 quilos, era realizada uma cobrança forçada de impostos. Então a coroa determinava que a cavalaria dos dragões de Minas Gerais entraria nas casas e confiscaria os bens das pessoas. E aí o contexto do Tiradentes, o contexto da Inconfidência Mineira, é o contexto da derrama, né, das pessoas revoltadas com a cobrança de impostos da forma como estava sendo realizada pela coroa portuguesa. Bom, fora isso, né, fora essa parte dos impostos, nós temos também um contexto de novas ideias chegando na América. O século XVIII é o século do iluminismo. Não, os iluministas eles vão trazer diversas discussões e debates sobre até onde vai o poder dos reis, né? Se o poder deveria ser absoluto ou não, se o rei deveria ter todos os poderes ou não. O Montesquieu, por exemplo, vai criar a teoria dos três poderes, né? Então, até então o poder era absoluto. O rei administrava o território, aplicava a justiça e criava as leis. Tudo dependia do poder do rei, da última palavra do rei. Claro que auxiliado por um conselho, etc., mas a última palavra era dele. Montesquieu vai refletir a respeito disso e vai entender que tanto o poder concentrado na mão de uma figura gera arbitrariedade, né? Porque o rei poderia soltar alguém que legalmente era considerado culpado simplesmente porque era a vontade do rei. Ou então ele poderia punir alguém mesmo que não fosse culpado porque era a vontade do rei. E Montesquieu, então, por exemplo, que era um filósofo iluminista, propõe a separação do poder em três: poder executivo, legislativo e judiciário, né, que nós seguimos até hoje, né, de acordo com a nossa Constituição. Então, o século XVIII, que é o século em que a Inconfidência Mineira vai ser organizada, né, é o século também do iluminismo e desse debate a respeito dos limites do poder do monarca, qual que é o papel do monarca, se ele deve ou não governar. E no caso dos inconfidentes, eles têm esse elemento da cobrança de impostos, né, que vai ser mais um fator motivacional aí para que eles se rebelem contra o poder do príncipe naquele contexto. A rainha era Dona Maria e Dom João o príncipe regente, né? Bom, a Inconfidência Mineira, ela também vai ser chamada de conjuração, né? Dependendo do historiador que conta a história. O termo não é tão relevante porque os dois, de certa forma, significam rebelião, né? Contestar o poder do príncipe, contestar o poder do monarca, então, não é tão significativo assim. Inconfidência é mais um termo usado a partir da perspectiva da colônia, mas isso não vem ao caso, não tira digamos assim, a importância do movimento. A Inconfidência, então, vai ser um movimento ali, organizado, levando em consideração os ideais iluministas, levando em consideração os ideais republicanos já, né? Eles já desejavam que a região das Minas se tornasse uma república independente do governo da colônia. Desejavam a criação de uma universidade, por exemplo. Então, tinha vários elementos associados à ideia do iluminismo, né? O republicanismo, uma sociedade mais democrática, a presença do pensamento científico, representado pela universidade, tudo isso está de acordo com o iluminismo. Um movimento bastante elitizado, grande parte dos que fazem parte da Inconfidência são membros da elite local, poetas, escritores, grandes produtores, donos de escravos, etc. Alguns não serão membros da elite, como no caso do Tiradentes, né? O Joaquim José da Silva Xavier não era um membro da elite política nem econômica daquele período. O Tiradentes, como foi chamado, ele vem de uma família humilde, o pai dele era um pequeno produtor rural,
os pais morrem de forma precoce, ele termina de ser criado por parentes, ele não tem acesso à instrução, à educação, no caso. Ele vai ser alfabetizado e todo o conhecimento que ele vai adquirir vai ser porque ele é um autodidata. Deixa eu fazer um intervalinho, porque Claro. você nos falou um pouco do contexto do momento histórico onde surge o Tiradentes, e agora começou a descrever um pouco da pessoa do Tiradentes, né? Então vamos fazer um rápido intervalo comercial e a gente então retorna aí com o Paulo aqui, que está nos trazendo esta aula de história aqui com relação à Inconfidência Mineira, ao Tiradentes, né, e a importância disso na história brasileira. Vamos a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência da edição de hoje do seu programa Variedades. A palavra do Paulo Viana, que é professor de História, né, um tupanciretanense que se preparou para isso e hoje dá aulas aqui na Terra da Mãe de Deus. E é o nosso convidado no dia de hoje. A gente solicitou lá um socorro junto à Secretaria de Educação e a professora Marilei, a nossa secretária, indicou o Paulo e ele está aqui junto conosco conversando sobre isso. No bloco anterior, se você perdeu alguma coisa, vai estar daqui a pouquinho disponibilizado também no podcast, no aplicativo e no canal do YouTube da Tupã. Mas no bloco anterior, o Paulo nos trouxe um pouco do contexto, né? O momento em que surge a pessoa do Tiradentes naquele contexto brasileiro. E aí a gente gostaria de saber um pouco mais, ele estava começando a introduzir mais informações sobre Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes. Paulo, por favor, prossiga aí falando um pouquinho do Tiradentes. Aí. Sim, vamos lá. Então, em primeiro lugar, abraço a todo mundo que nos saudou aí, né? Feliz que estão acompanhando. O que me deixa um pouco mais nervoso também, que agora tem uma plateia conhecida, né? A Josi foi minha professora, por exemplo, ali a Aide minha colega, então... Legal. Agora já deixa uma situação um pouco mais complicada aqui, mas vamos lá. Sobre, então, o Tiradentes, né? Joaquim José da Silva Xavier. Então, um homem de origem humilde, filho de um pequeno produtor, não teve acesso à instrução formal, se tornou um autodidata. E estudou botânica, fundamentos aí da medicina, o que permitiram que ele fosse dentista prático, né? Por isso a alcunha de Tiradentes. De fato, ele, né, oferecia serviços aí envolvendo a saúde bucal da época, né? Mas não foi só isso. O Tiradentes foi mais do que um dentista prático. Ele também foi tropeiro, ele foi comerciante, ele atuou junto com obras públicas, ali ocupando uma espécie de cargo público para a época, e ele também foi militar, né? Ele foi um alferes, que seria o equivalente a tenente hoje da Cavalaria dos Dragões de Minas Gerais. Então, o que é muito interessante, porque Tiradentes era um homem que circulava entre diferentes regiões, né, diferentes espaços, e conhecia muito da vida do povo, né, por ter ocupado tantas profissões, tantas ocupações diferentes assim. Ele teve contato com muitas pessoas diferentes também. E aí, lembrando que é um contexto de novas ideias. As ideias do iluminismo estão chegando na colônia, o que era proibido, né? Havia uma censura dos livros, os livros eram contrabandeados para o Brasil, eles não poderiam vir, justamente pelo seu caráter revolucionário, né, contestador, mas que algumas pessoas traziam escondidos aí nas suas cargas, né, os próprios comerciantes muitas vezes participavam disso, trazendo livros ali nas suas mercadorias, né. O que é interessante de lembrar é que a educação acadêmica, ela acontece em Coimbra. Então, a elite brasileira, né, nesse período, os filhos da elite eram enviados para estudar em Portugal, em Coimbra, na Universidade de Coimbra. Então, muitos, quando retornavam para cá, também vinham trazendo ideias, trazendo esse debate que acontecia na Europa, né, recebendo a influência da França, recebendo a influência da Inglaterra, por exemplo, também. E aí, quando retornavam com essas ideias. O mesmo aconteceu na América Espanhola, né? Todo o processo de independência da América Espanhola tem a ver também com esse fluxo de ideias, essa influência dos jovens que iam estudar na Europa e vinham para cá trazendo essas ideias que eram inovadoras para o período. Bom, voltando a falar do Tiradentes, ele se envolve, então, nesse processo, né, de contestação da Inconfidência Mineira. Ele vai ser um dos participantes que tem menos poder aquisitivo, que tem menos influência política, na verdade quase nenhuma. Ele se envolve, ele é muito atuante. Alguns que participaram da Inconfidência Mineira tinham interesses econômicos, então eles eram contra a cobrança de impostos, alguns deles deviam para a colônia,
Então o interesse deles era muito mais, não propriamente pela causa da República, não propriamente pelos ideais republicanos, liberais e iluministas, mas na tentativa de organizar uma nova sociedade em que eles não tivessem que pagar essas dívidas, por exemplo. O que era um interesse legítimo para a época em razão da alta cobrança de impostos, né? Mas eu digo assim que Tiradentes era muito mais envolvido com os ideais do que outros, né? Então se organizou o início da revolta para 1789, porque estava determinada uma derrama, que era essa cobrança forçada de impostos já no início de 1789. Eles planejaram sequestrar o governador da província, por exemplo, né? Eles iriam sequestrar o governador da província, a partir disso começar uma revolta, proclamar a república, etc. Mas o movimento não foi à frente porque houve um traidor, né? O Joaquim Silvério dos Reis. Esse delatou seus companheiros porque ele tinha dívidas muito expressivas com a coroa e ele trai o movimento em razão de barganhar aí o perdão das dívidas. Então ele trai o movimento pelo perdão das dívidas. E ele consegue isso. Ele vai ser perdoado, a coroa perdoa as dívidas que ele tinha, mas com o passar do tempo a população fica revoltada com ele e ele precisa se mudar. Ele vai morar no Maranhão. Ele não fica na região das Minas. Mas o que acontece então com aqueles que estavam envolvidos, né? Eles foram processados. Na época, o processo chamava devassa. Foi realizado toda uma investigação para saber quem eram os envolvidos. Foram em torno de 26 homens. 11 deles foram condenados à morte. Mas desses 11, apenas um foi de fato morto, que foi o Tiradentes. Os outros tiveram penas alternativas. Eles foram exilados na sua maioria. Foram exilados principalmente para a África, né? Por que Tiradentes foi o único morto, o único que recebeu de fato a pena de morte? Porque ele era de uma classe social mais humilde e os outros todos não, né? Então teve um caráter social muito forte que pesou sobre a condenação de Tiradentes, né? Então ele era o que tinha menos influência política, menos influência econômica, era um homem mais simples e foi o único condenado à morte. Bom, ele foi morto no Rio de Janeiro, né? Na forca, no dia 21 de abril de 1792. Eles foram presos em 1789, o processo demorou 3 anos, ele foi condenado e morto no ano de 1792. O que mais que nós podemos falar? Ele, quer dizer, foi o que, dos 11 que seriam condenados à morte, o único que foi executado. Fala-se também que foi utilizada uma forma de externar essa punição, espalhando partes do corpo em alguns outros locais, enfim, foi uma coisa meio agressiva, assim. E foi realmente isso? Exatamente. Então ele foi condenado à forca, né? Foi morto na forca, depois seu corpo foi esquartejado e as partes foram distribuídas em cidades por onde ele havia passado divulgando o movimento na região. Tem uma imagem sobre isso, né? Sim. Qual é a imagem? Nós já podemos... já que é para imagem, que a imagem ali ela tem um contexto também. Não, então deixa eu Vamos deixar para depois. As imagens vão mostrar um pouco sobre outro elemento envolvendo a figura do Tiradentes. Tá. Bom, mas sim, ele vai ser usado como exemplo. Desculpa interromper, Miguel. Mas ele vai ser usado como exemplo, né? A coroa vai pegar ele para exemplo assim, do que não fazer e para impedir que outros movimentos possam surgir. E isso funcionou. Que parou o movimento e estancou e não teve mais... nesse sentido... A coroa, sim, nesse sentido, foi eficiente. Era a forma como a coroa aplicava a justiça ao seu favor naquele período, né? Claro que hoje nós temos valores muito mais elaborados, né? Nós somos uma sociedade muito mais, do ponto de vista da sensibilidade, dos direitos, dos valores, muito à frente dessa época. Para nós isso é uma barbárie, né? Matar alguém, esquartejar e expor, isso é inaceitável. Mas para aquele período era como a coroa agia a seu favor. Perfeito. Sim. Eu te interrompi. Dá sequência, por favor, que tu ia prosseguir. Bom, o que mais que nós temos aí? Então ele é morto, né, em 1792. Eu ia falar sobre o processo, a devassa. Temos tempo ainda? Temos estourado, mas temos. Então a devassa, o processo. O processo, ele era um processo legal, né, que havia investigação, etc. Mas eu queria destacar que o Tiradentes assumiu sozinho a culpa pela Inconfidência, né? Só que esse processo é um processo que prevê tortura.
Então, muito provavelmente, Tiradentes, ao longo desses 3 anos que ficou preso, foi torturado, né, e foi pressionado a assumir que ele foi o principal idealizador, digamos assim, da Inconfidência. Então, um elemento, né, bastante pesado, assim, que mostra essa violência do Estado, né, contra esse homem que, enfim, estava ali para o que hoje a gente considera fazendo algo positivo, que é lutar por um mundo mais democrático, digamos assim, né? Sim, sim. Bom, e aí ele é morto. Bem, Tiradentes é morto em 1792, aqui é período monárquico. O Brasil se torna independente em 1822, mas continua sendo uma monarquia. Certo. O Brasil deixa de ser uma monarquia em 1889. Então, durante todo esse período, Tiradentes foi considerado um traidor. Em nenhum momento ele foi reverenciado como herói pelo governo, né? Ele era um traidor da coroa, por isso foi morto. Essa era a perspectiva da monarquia. Muito provavelmente, ele não fosse lembrado pela maior parte da intelectualidade brasileira. Talvez muitos nem soubessem quem tinha sido o Tiradentes. A figura dele vai ser recuperada a partir do início da República no Brasil, 1889. Então, os republicanos, eles vão buscar construir uma identidade nacional. Eles vão buscar criar os símbolos nacionais, a nossa bandeira republicana, né, que tem uma origem aí na bandeira monárquica, mas que tem ela passou por uma modificação. Nós temos o hino nacional, que também tem uma origem aí a melodia no período monárquico, mas a letra já é do período republicano. E aí os republicanos precisavam de um herói nacional que representasse o ideal da república. E eles recuperam a figura do Tiradentes. Olha, isso que é interessante. Talvez nós não conhecêssemos Tiradentes se nós ainda fôssemos uma monarquia. Nós só conhecemos porque estamos no período republicano, né? E aí, Tiradentes não deixou um retrato. Não havia uma pintura, não havia uma imagem, né, de Tiradentes. Sim. Então, aqueles artistas que trabalharam para a República na construção de uma identidade nacional, na construção de um espírito nacionalista, patriótico, eles tiveram a liberdade para representar Tiradentes de diversas maneiras. E a primeira maneira que eles escolheram para representar foi, aí na imagem número 1, um Tiradentes muito semelhante à imagem de Jesus. Sim, o pessoal na tela está vendo assim, quem está na live está vendo aquela... É o que nós vemos o Jesus descrito, né? Exatamente. Ou, se nós não soubéssemos que é uma Tiradentes, talvez pensássemos que fosse uma representação de Jesus. Essa imagem é a primeira de 1890. Depois nós vamos ter a segunda imagem, que é o Martírio de Tiradentes, do Aurélio Figueiredo, de 1893. Vamos a ela então aqui para a gente ver. Aqui, tira Jesus, quase chamei de Jesus agora. Tiradentes, momento antes do seu enforcamento. Né? Nós temos ali a presença de um religioso com um crucifixo na mão. Nós temos a presença dos pássaros do céu, que fazem uma certa alusão ao Espírito Santo, né? Tiradentes com a barba longa, uma roupa branca, cabelo também longo, muito semelhante aí à representação de Jesus. Próxima imagem. Então vamos ver a próxima imagem que tem, a imagem número 3. Tiradentes esquartejado, né? Aqui já mostra o momento seguinte, né, à execução, que foi o esquartejamento. E nós temos as partes do corpo de Tiradentes. Para quem tá no rádio, tem um local do enforcamento e partes do corpo espalhadas numa escada, nos degraus ali assim, descrevendo o que foi depois de esquartejado. Exato. E mais uma vez o elemento religioso. Nós vemos um pano branco, né? Sim. Que significa pureza, normalmente, nas pinturas religiosas, né? O azul, que também tem a ver com a pureza, tem a ver com o céu, né? A divindade. E nós temos um crucifixo ao lado de Tiradentes, fazendo essa comparação direta do sacrifício de Tiradentes com o sacrifício de Cristo. E também há aí uma possibilidade de que a forma como o autor, o pintor, ele distribuiu as partes representem o mapa do Brasil. Então, se nós olharmos assim, numa certa perspectiva, nós vamos ver o formato do mapa do Brasil ali formado pelo corpo de Tiradentes. Então, todas essas imagens são do período republicano, o início da República. Tiradentes como mártir, como alguém que morreu pela República, como alguém que morreu representando os ideais republicanos. Certo. Próxima imagem. Aqui é um período diferente.
Essa imagem é de 1940. Aí nós vemos um homem sem barba, com um uniforme, né, com a postura militar, quase que assim, né? Exatamente. Completamente diferente daquela imagem do Mártir. Completamente diferente. Aqui é o contexto dos anos 1940, que é o contexto do Estado Novo, a ditadura do Getúlio Vargas, né, onde teve aí uma relação próxima do Estado com, digamos assim, a influência dos militares, das Forças Armadas. Então, Tiradentes aqui é representado como um militar, que de fato ele era um alferes, né? Mas no primeiro momento da República representado como mártir, agora como militar. E tem toda a questão que envolve o caráter de ser militar, tem a disciplina, tem o respeito à ordem, né? Tem também a questão da autoridade, que representava então o momento político que o Brasil vivia naquele período. Perfeito. Né? Paulo, eu vou ter que dar uma acelerada porque nós estamos com o tempo Claro, um pouco estourando. Mas esse contexto todo que você traz aí dos republicanos resgatando a imagem de um mártir, de uma pessoa que representasse, né, a República, mesmo assim não era feriado. O feriado foi agora, nos anos 60, se não me falha, foi por aí. Quando é que se tornou feriado, 21 de abril? Em 1890. Ah, já em 1890? Já no início da República, sim. Naquele momento já foi decretado feriado? Já foi decretado feriado. Ah, sim. Perfeito, muito bem. E aí, né, um dia dedicado, então, à memória do Tiradentes, né? Esse mártir da República, de acordo com os ideais republicanos daquele período. Certo. Isso foi uma decisão dos republicanos, né? Sim, dos republicanos. Eles colocaram isso e oficializaram, e ficou de lá para cá, não se mudou mais essa data. Não tenho conhecimento. Né? O decreto, sempre foi 21 de abril. Sempre 21 de abril, que é a data da morte do Tiradentes, né? Perfeito. O decreto é de 1890, que assinado ali pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que era o presidente no governo provisório daquele período, o governo dos militares, inclusive, né? Primeiro governo. E se instituiu como mártir ali, como representante da República, já o feriado em memória dele. Perfeito, muito bem. Na visão de um historiador, foi escolhida a personagem correta para ser o mártir, para ser o representante da República? Difícil dizer. Acho assim, Tiradentes teve, sem dúvida, um papel muito importante na história brasileira. Acho que toda essa análise que nós fizemos aqui mostra, né, a complexidade da figura de Tiradentes, a trajetória dele. Mas ele foi escolhido a partir de um viés também conservador, né? Houveram outros movimentos que contestavam mais a sociedade da época. Por exemplo, a Inconfidência Mineira não era contra a escravidão. Eles queriam a república, mas eles não falavam em fim da escravidão. A Conjuração Baiana falava. Então nós vamos ter outros movimentos que eram assim mais contestadores, provocariam mudanças sociais mais profundas, mas os militares escolheram Tiradentes, os militares republicanos daquele período, né? Vamos frisar isso, é um período histórico, né, determinado. Porque ele representava um ideal republicano, mas não representava mudanças tão profundas na sociedade, e também foi de um movimento que não chegou a ser colocado em prática. A Inconfidência Mineira não foi colocada em prática. Não foi executada. Ela foi planejada. Foi planejada. Então, olha que interessante isso, né? Escolhendo um personagem que tinha seus méritos, óbvio, mas que não representava de fato um revolucionário. Né? E aí nós temos o ideal da república positivista, que é a ordem para o progresso, né? Então, evitar manifestações, evitar que o povo se levante, tudo isso acaba influenciando na escolha do Tiradentes. Perfeito. Então, ele é, sim, muito significativo, ele teve uma participação muito importante, ele representa vários ideais, mas talvez, se o governo republicano da época estivesse mais focado em mudanças sociais, ele não teria sido escolhido. Mas é uma personalidade que moldou o Brasil. Nós brasileiros somos moldados com essa personalidade aí. Sim, muito importante, por sinal. Claro. Bom, tanto é que hoje é feriado, né? A gente para o país para isso, né? E às vezes a gente não se dá conta de que os feriados não é para a gente ficar em casa, somente em casa descansando, ou visitando familiares, enfim. Também é para refletir o porquê daquela data, a história dela, o porquê que aconteceu, né? Com certeza. E a gente trouxe para você, através do Paulo, alguns minutos disso. E como ele bem colocou, ele teria pauta aqui para seguir ainda um bom tempão lá, mas infelizmente, Paulo, o nosso tempo se esgota e eu vou pedir que você conclua. Mas vou deixar à sua disposição esses momentos finais, aí se você gostaria de reforçar algum aspecto que você já trouxe, ou trazer algum novo que não tenha colocado nesse período breve que esteve junto conosco.
E, novamente, lhe agradecer, esperando que em outras oportunidades nós possamos lhe ouvir, porque hoje falamos de Tiradentes, mas a história brasileira, a história mundial, tem várias outras personalidades, tem vários outros momentos, né, que a gente pode refletir em uma outra oportunidade. Se for possível, a gente fica muito feliz de poder trazê-lo aqui. Mas mais algumas coisas que você queira colocar, por favor, fique à vontade. Tá bem. Obrigado, Miguel, pela oportunidade, né? Obrigado à rádio, obrigado aos ouvintes também, à nossa secretária de Educação, como eu já falei antes, né? Reforço aqui meu agradecimento. E eu acho que, assim, Miguel, é muito importante o espaço que você está dando, né, para que a gente possa refletir sobre a história brasileira, que a gente possa conhecer um pouco mais, porque boa parte das pessoas, depois que terminam a escola, né, seu processo de escolarização, se afasta um pouco, né, do conhecimento historiográfico e de outros componentes, outras disciplinas. Então é importante que a gente possa parar um tempinho, refletir e aprender um pouco mais juntos, né? Eu fico feliz de poder estar aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. E em termos, assim, para reforçar algo, é importante trazer de volta, né, a figura do Tiradentes, porque por mais que ele tenha sido uma escolha conservadora, ele representa ideais, né? Ele representa os ideais republicanos, ele representa a perspectiva de uma sociedade melhor, ele representa uma iniciativa em prol de um futuro melhor. E eu acho que isso fala muito às pessoas no geral, à nossa sociedade. E eu acho que pode servir de inspiração para que a gente possa refletir a respeito e, quem sabe, aí, sempre estar lutando, almejando mudanças significativas e que contribuam de forma positiva para a nossa sociedade. Eu acho que esse é o ponto, assim, que eu gostaria de destacar, né? Que aquilo que Tiradentes planejou, fez, talvez não tenha surtido efeito naquele momento, mas esses ideais permanecem, né? Os ideais republicanos da democracia, da justiça, da igualdade, e isso é importante para a nossa sociedade nos dias de hoje. Acho que é importante nós refletirmos a respeito. Sem dúvida. Professor Paulo Viana, obrigado pela sua companhia. A Dona Silveira está dizendo aqui, bom dia, adorei a aula do professor Paulo. Parabéns, é um abençoado feriado, ela colocando aqui. Dentre outros comentários que o pessoal já está fazendo, aliás, essa entrevista ela vai encerrar agora, mas ela vai ficar disponível para você no portal, no aplicativo, no podcast da rádio, fica à sua disposição, para que você queira compartilhar, ouvi-la novamente, pegar mais algum detalhe, de repente pegou pela metade, não pegou toda a matéria, e aí você pode ter todo esse conteúdo à sua disposição daqui a pouquinho nas nossas plataformas digitais aí. Bom, são 9h57, você está com a Tupã, o programa é o Variedades nesse feriado, dia 21 de abril, em nome de Teseus 30, na versão Pegasus